Hi everybody! Estamos aqui para mais um conteúdo digital que com certeza vai se espalhar aí pelo mundo do mercado imobiliário, pelo mundo dos negócios, porque esta é mais uma gravação do nosso podcast Cardoso Talks. Pelas minhas contas, é a 8ª edição, mas depois eu vou conferir isso, fazer uma auditoria. Eu sou o Bruno Cardoso Ramos, estou aqui para apresentar, para ser o host de convidados maravilhosos que vão entregar aqui conteúdos enriquecedores, eu tenho certeza, desse podcast que é do nosso mercado imobiliário local e, por que não, estadual, nacional, federal. Internacional. E internacional. Muito bem, vocês já pegaram aí uma dica de quem pode ser a nossa convidada de hoje. Mas antes eu vou fazer os agradecimentos aos nossos parceiros, Loft Cred, aluguel sem fiador, rápido e garantido. A Maximiza Seguros, há mais de 20 anos, tecnologia em seguros. O portal imobiliário Imóvel Web, imóveis para venda e locação em todo o Brasil. Você muda, sua vida muda. E o consórcio nacional Embracon, sempre o melhor lance. Simule e compre seu consórcio online ou fale com o nosso time de consultores. E antes, um recado importante que o meu filho João Vitor, forte abraço, me ensinou. Se inscreve em nosso canal, ative as notificações para receber todas as novidades, né? Curte, comenta e compartilha o nosso conteúdo para ele se espalhar por aí, pelo mundo. A nossa convidada de hoje é uma mineira que não é muito chegada ao tempero baiano, mas tem um carisma excepcional. É esposa do Dr. Mauro, grande Mauro, homem de uma vibração e energia maravilhosa. Verdade. Corretora de médio e alto padrão em Lauro de Freitas e Abrantes, com atuação de excelência. Com vocês, Rosane Neves. Nossa, obrigada. Seja bem-vinda. Uma apresentação dessa, né? Só me queimou aí no começo, né? Você disse que não gosta de coentro. Não. Então, coentro é parte, né, do tempero baiano. Mas vamos lá. A gente vai gravar um programa só sobre culinária em breve, né? Nossa. Estamos aqui hoje com a corretora de alta performance, eu tenho certeza. Uma corretora mineira que veio para a Bahia e desde Minas já apaixonada pelo mercado imobiliário. Verdade. Ingressou com maestria e vem despontando como um dos maiores nomes, não é porque é da imobiliária Cardoso Ramos, mas com toda segurança e certeza um dos maiores nomes do mercado imobiliário da região. Rosane Neves, vamos começar pelo começo. Me conte quem é a corretora. Não, vamos começar. Quem pode ser misturado, a corretora e a pessoa Rosane Neves. Rosane Neves não é uma pessoa que veio para trabalhar como corretora. Ela se tornou corretora por amor e, na verdade, eu fui convidada porque eu sempre amei muito imóveis, né? Então, uma amiga minha viu como que eu gostava tanto dessa área e viu que eu tinha um carinho muito grande e me convidou para estar trabalhando de corretora. E a Rosane Neves. Rosane Neves é uma mãe, esposa, é uma pessoa muito dedicada. Às vezes eu até me cobro até demais. Amo o que faço, por isso eu sempre me dedico ao máximo. Procuro estar sempre me informando. Uma qualidade boa que eu tenho. Nunca acho que estou satisfeita com alguma coisa. Sempre busco coisas novas, na minha área, principalmente. E é isso. Tá, aproveitando o embalo da sua deixa, onde é que você busca essas informações para gabaritar a profissional que você é? Bom, eu vim de uma imobiliária que a gente tinha que ler muito, né? E, na verdade, eu sou formada em letras, né? Sim, muito bem. Então, eu lia porque era obrigada, muitas das vezes, né? Então, às vezes, eu tinha que ler 3 livros em um dia. E hoje em dia, como isso para mim ficou um pouco desgastante, eu procuro escutar. Às vezes eu já li um livro fazendo almoço, escutando, né? Sim. Eu ponho o fone, Tá na a moda. gente tem vários livros aí bem legais, bacanas.
que tem muito para passar para vocês, para ensinar. Às vezes eu estou fazendo almoço, caminhando, eu ponho um podcast, eu ponho um livro. Já li um livro fazendo almoço, pra você ter uma ideia. Que beleza. Porque eu não tenho mais aquela paciência de ficar passando o livro, né? Então, a gente vai se reinventando, né? Às vezes, com o tempo corrido no carro, você coloca, vai escutando. Então, assim, existem várias formas de você estar se informando. Dentro do mercado imobiliário e dentro da imobiliária, nós podemos perceber nos últimos anos aí de parceria, um dos seus grandes trunfos é a captação. E você tem um pouco mais de facilidade entre aspas, muitas aspas, de captar do que a maioria dos corretores, né? Onde é que está essa habilidade, se é que você quer contar seus segredos, suas ferramentas? Não tem problema não. Eu aprendi muito com um gestor que eu tinha chamado Ângelo Braza, que é uma pessoa fantástica, e ele dizia para mim assim, anda à toa, mas não fica à toa. E o que ele quer dizer com isso? E isso eu passo para as meninas que me acompanham, não tem problema nenhum em ensinar. Quando eu vou em um condomínio visitar, ou fazer uma visita, ou mostrar para um cliente, eu nunca saio do condomínio sem conversar com alguém do condomínio, sem dar uma volta no condomínio para conhecer o condomínio, sem estar observando as casas. Eu sempre procuro estar passando nas ruas, observando as casas, que às vezes se você vê em algum site, você vai lembrar do condomínio que é. Memória fotográfica. Isso eu tenho facilidade também. Isso é bom. E sempre estar conversando com o síndico, com o zelador. As pessoas não gostam muito de conversar, é o meu contrário, eu já gosto. Então, assim, eu fui morar em um bairro que tinha um vizinho lá que tinha 32 anos que morava lá, e falou assim, não, mas você conhece mais gente do que eu que moro aqui 32 anos. É porque eu gosto. Eu tenho essa facilidade, tenho paciência de escutar, de conversar. Então, eu acho que isso facilita na captação. E você pontuou uma coisa interessante, né? Porque conversar não é só você falar para o outro ouvir, né? É também ouvir. Às vezes a conversa pode ser até mais interessante e você capta mais informações. E esse é um dos princípios basilares, né, dos corretores de imóveis, que é ouvir bem para poder interpretar e transformar aquilo ali, se for o objetivo do negócio, transformar em negócio, né? Muito bem. Quando você faz captações bem feitas, né, o que é uma captação bem feita, né? Buscar todas as informações, ter boas fotos, desenvolver bom texto, divulgar aquilo ali em todas as plataformas possíveis e imagináveis, e naturalmente você consegue converter mais. Nem todo bom captador é todo bom vendedor, né? Fechador, né? Aquele que faz ali o closer, né? Como chama o mercado. Mas você tem também essa habilidade do fechamento, tanto é que seus números do primeiro semestre apontam como campeã em unidades de vendas na imobiliária. Como é que você consegue plantar bem e também colher bem o fruto? Olha, eu sempre falo que a gente, dentro da imobiliária, a gente não vende, né? Então, assim, o que eu procuro é ter muita paciência com o cliente. Isso é uma coisa que eu tenho observado muito dos clientes que eu venho atendendo. E a pessoa tem que conhecer muito bem o mercado. Às vezes os clientes, como a informação está todo momento ali na palma da sua mão, a maioria dos clientes vem com uma ideia pronta de uma localização, de um valor, buscando um imóvel. E você tem que ter paciência, não só de atender de imediato, né? Mas também ter paciência para entender que realmente ele está buscando. Porque na maioria das vezes o cliente vem para você porque viu um imóvel na internet, foto é totalmente diferente. Eu sempre falo com meus clientes, não acredite nas fotos, vá até o local, visite. Então, sempre eu busco primeira visitação, para você ter um conhecimento com o cliente, conversar, olhar olho no olho, que é muito importante, não ficar só no celular. E às vezes o cliente vê aquilo na internet ou vê no celular, porque às vezes vem para ele, e acha que, não, eu gostei, é aquele, e não é aquilo que vai atendê-lo. Então, quando você começa a conversar com o cliente, você vê que muitas das vezes o que eles vêm buscando e acha que é aquilo e não é. Então, eu acho que assim,
por eu ter paciência, por eu conhecer bem o mercado. Às vezes o cliente fala de um imóvel, já aconteceu uma venda minha assim, e conforme ela foi falando, aquela casa já veio imaginando na minha cabeça aquela casa que eu fui, e que tudo que ela foi falando foi aparecendo naquela casa. E quando eu falei para a pessoa, essa casa eu tenho e tal, e eu mostrei e ela comprou. Porque eu conheci o imóvel e isso eu sempre falo com os meus colegas. Você não, por mais que você não vá vender você não tem cliente daquele condomínio, daquela região, daquela área, você tem que ir lá conhecer a área, você tem que ir lá conhecer os imóveis que são vendidos, até para você fazer avaliação, para você argumentar, entendeu? Eu me deparo muito com clientes que estudam muito, né, pesquisam muito. Sim. E quer, na verdade, não é debater, ele quer argumentar com você. E se você não souber responder ou não souber do mercado, ele não gera essa confiança, né? E a coisa mais importante hoje em dia é o cliente confiar que o que você está falando é verdade, é coerente e que você está entendendo do que você está falando. Perfeito, né? O cliente hoje ele busca confiar, né, no trabalho do profissional. Confiar. E se o profissional patinar, escorregar, gaguejar ou ficar, né, deixar ele muito vago no tempo, ele não vai se sentir seguro e vai com certeza procurar outro profissional. Para isso essa coisa do construir a bagagem para se tornar um profissional, né, de alta performance, essa coisa do estudo, de você estar ali lendo, indo para seminário, congresso, esses eventos todos. Pesquisando, né? Entendendo o mercado, imersões. Entendendo como que está os juros, como que está o banco, como está funcionando o mercado de luxo, de alto padrão, de médio padrão. Até Minha Casa Minha Vida, se for o caso, você ainda tem que saber um pouco também. Sim. Está sempre se informando. Você pode contar para a gente assim, quais, sucintamente, as principais diferenças entre o mercado imobiliário de Minas e o mercado imobiliário da nossa região metropolitana? Sim. Minas é muito diferente. Lá não existe condomínios dentro de condomínios. Não existe... condomínio dentro do outro, como Portão do Sol, Fora do Joanes. Fora do Joanes, não existe isso lá. E eu acho que ninguém lá sabe que existe isso aqui. Isso é muito novo. Lá, as imobiliárias fazem parceria, mas não como aqui. Lá não existe corretor avulso. É raro você ouvir dizer corretor avulso. E lá os proprietários não deixam o trabalho dos seus imóveis com corretor avulso. E assim, é raro. Mas com imobiliárias. Só imobiliária. E lá, o corretor de aluguel, uma outra coisa assim que eu acho interessante, você vai até a imobiliária, pega a chave, deixa seu documento e vai visitar o imóvel. Aqui não, aqui você acompanha. Estou falando na parte de aluguel. Agora, na parte de vendas. Mineiro, as pessoas falam que mineiro é mais retido, mais desconfiado. Mas na hora de negociar, mineiro não perde negociação. E aqui, assim, de forma alguma, ele tenta de tudo quanto é forma tentar fechar para os dois lados, para os três lados, a forma melhor para não perder o negócio. Aqui não, aqui não aceito, não dá, não vai e pronto. Vaidade um pouco, A pessoa não insiste. É uma coisa que mineiro lá faz, é insistir. Lá a gente insiste até ver que realmente esgotou as possibilidades e não consegue aquele comprador e o vendedor se entenderem. Mas aqui não, aqui... não dá e pronto, acabou. Eu não acho que o baiano, ele tem muito da vaidade, né? O ego, ele quer vender, precisa vender, mas às vezes ele não vendo porque eu estou precisando, está precisando de dinheiro, está precisando fazer um negócio, né? Está precisando se capitalizar para alguma coisa. Mas eu acho que o baiano, o grande lance é esse, é a vaidade dele, né? De um modo geral. E os mineiros também confiam muito nos corretores. A gente faz as avaliações e lá não existe essa coisa assim que o meu vizinho vendeu mais caro e que o meu é melhor. Lá tem aqui isso. tem esse negócio do vizinho tá pedindo tanto. E aí quer botar pelo mesmo preço ou mais. Isso, ou mais. Lá não, lá você avalia, às vezes eles chamam 1 ou 2 corretores, 3, para fazer avaliação, e eles escutam e você não vê pouquíssimos imóveis acima da avaliação. Às vezes é um corretor que avaliou mal, mas aqui a maioria das vezes o proprietário entende que o dele vale mais. As avaliações aqui, elas são, na maioria das vezes, informais, né? Você emite um relatório, um dossiê, né? Lá também é assim, meio informal ou sempre se emite um Não emite, só quando é solicitado. Eu já fiz avaliação assim,
Mas não, é igual aqui. Você vai no imóvel, avalia, a gente fala a nossa avaliação e o porquê de ser avaliado assim. O proprietário entende, às vezes pede para colocar um pouquinho mais e a gente fala, você quer vender ou não? Essa mesma conversa que a gente tem aqui, porém lá eles escutam mais. Entendi. Escutam Mais alguma coisa assim que você observa da diferença de mercado? Lá não é ETIV, lá é ITBI. E no é sul diferente. se fala mais imposto de transmissão de bens imóveis, né? ITBI. Lá é diferente. Lá e até o ITV às vezes se pronuncia em alguns lugares ITIV, né? E aqui, eu tive um cliente que falava ITIV. E lá o ITBI, quem calculava para mim era diretamente no cartório. Então eu já levava para o cartório. Aqui alguns cartórios já estão fazendo esse trabalho de digamos cálculo, assim, né? de despachante de um modo geral. Alguns cartórios, como o Catizane Oitavo Ofício, onde Paulo Canário está gostando bastante de lavar as escrituras, de fazer os processos, eles têm ajudado a gente bastante. Às vezes hoje mesmo precisou de uma certidão de casamento atualizada lá de São Paulo. A escrevente foi lá e providenciou para a gente. Ela orienta muito bem dos processos e faz as diligências, às vezes, para assinar a escritura em determinado lugar. Lógico, cobra-se a diligência, né? Mas eles têm sido um pouco mais profissionais. O cartório Lauro de Freitas, infelizmente, que é a nossa cidade, ele é um cartório um pouco ainda atrasado em relação aos cartórios de notas e registros de Salvador. Mas eu acho que isso vem melhorando ao longo do tempo. Ia facilitar bastante a nossa vida. A praticidade de fazer um notariado, que é uma assinatura à distância, né? Em outros cartórios, até no cartório de Abrantes é mais fácil, nos cartórios de Salvador, já não tem essa facilidade toda no cartório Lauro de Freitas. Fica aqui a nossa queixa, a turma, que é o cartório que a gente gosta muito, que a gente está lá sempre, o cartório de notas, para lavrar a escritura, para assinar notariado, para fazer procuração, né? Não tem uma burocraciazinha um pouco a mais. Mas a gente precisa dele, a gente está lá sempre, né? Verdade. Qual foi o ano que você chegou na Bahia? Eu cheguei tem 2 anos e meio, fazer 3, foi em 2022. 2022. Certo. O que mudou desse mercado, se mudou alguma coisa, né? Nos últimos 3 anos, né? Olha, eu vi que teve um boom muito grande na área de buraquinho. Aí ficou um período muito grande, assim, de muita procura em buraquinho. O buraquinho teve um aumento fantástico em valorização. Só que depois eu me deparei com alguns clientes que eu estava atendendo, que estavam vindo de Salvador. Também uma coisa que eu achei interessante, muita gente vindo de Salvador buscando moradia aqui. E eles estavam indo muito para Abrantes, porque como o buraquinho estava ficando muito valorizado, e Abrantes estava começando com alguns condomínios, e os imóveis lá estavam novos e bem precificados. Então, eu tive alguns clientes que eu atendia e, no final, acabava optando por Abrantes. Sim. Mas estamos falando de um movimento aí tipo Vila Florença, que é o que aconteceu nos últimos 3 anos, o Hortoville. O Alphaville Litoral Norte 3, né? Também está inserido teve no muita contexto procura. diferente, mas está lá. Busca a Vida não aconteceu muita coisa, mas tem os lançamentos do ano passado para cá, tem algumas coisinhas pontuais. E os condomínios de vilagem, né? Aquelas coisas de 6 unidades, 8 unidades, 10 unidades, 12 unidades. A Abrantes realmente, eu venho dizendo isso, é a bola da vez. O Shopping Busca a Vida ele está aí no momento para ser reaberto ao público, com apostas, salvo engano, com a agência da Caixa Econômica, academia, né? Tomara que dessa vez não fique, né? Recentemente nós fizemos a locação de uma farmácia de rede nacional também na região de Abrantes. Tem aquela promessa também do retorno ali após o shopping. A mudança do retorno. Deve vir rede de supermercado grande, tem um ensaio ali para a região, apesar de que na Estrada do Coco, entre o aeroporto e, vamos dizer assim, o Rio Joanes, nós temos aí, sei lá, uns 10 supermercados, né? Entre Açaí, Mercantil e G Barbosa, Max, Atacadão, Atacarejo, muita Sans Clube, tem muito mercado, e os médios também, né? Mas a região de Abrantes vai precisar, porque já tem muita gente morando em Abrantes. E tem condomínios muito grandes, né? Costa do Descobrimento da MRV, o Reserva Parque também. São empreendimentos com mais de 1.000 unidades esses aí. O Hortoville, condomínio grande, de alto padrão, né? Casas acima de 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 mil. Então, coisa boa. Bom,
o que é que você acha que você, como profissional, diante dessas mudanças do mercado, precisa melhorar? O que é que você acha que você pode ali dar um upgrade? Para onde é que você caminha para continuar essa profissional de alta performance? Olha, eu sempre fui muito disciplinada, né? Só que com essa demanda de captação, de venda, você começa a se perder um pouco, né? Você começa a ficar um pouco perdida, porque vai surgindo as demandas e você sai um pouco da sua rotina, você começa a ficar perdida. Então, eu estou buscando focar um pouco numa área, eu estou ficando mais tranquila, tentando estudar. Estou assistindo muito podcast, estou assistindo coisas pelo menos até mesmo para coisas pessoais também, né? Sim, meio que terapêuticos para cuidar da mente e do corpo. Isso, respiração. Ótimo. Para você ficar mais tranquila, porque muitas das vezes com a demanda você começa a ficar nervosa e tal, então eu acho que isso interfere muito na sua energia, no atendimento. Então eu estou buscando ficar mais tranquila. Eu estou buscando conhecimento nessa área também pessoal e continuo fazendo as coisas que eu andava fazendo, que eu sempre tive uma disciplina muito grande nessa parte de conhecer imóveis, de visitar imóveis, né? Mas eu estou buscando muito essa parte pessoal também, que eu acho muito importante. Apesar de eu ter muita paciência, às vezes eu fico muito nervosa, fico muito agitada. Então, isso para mim não é muito bom, acho que interfere muito. E estou buscando, apesar de eu atendo vários tipos de clientes, né? E eu vim de uma imobiliária de alto padrão. E aqui eu atendo várias modalidades, né? Mas eu estou estudando bastante na parte de alto padrão, conhecendo alguns condomínios, visitando, procurando saber sobre suas regras, como que é o condomínio. Porque eu acho que começa por aí, né? Primeiro você conhece para depois você pegar e vender o produto. Então, e esse produto que a gente vende, na verdade, não é um produto que a gente vende, né? A gente atende pessoas que têm um sonho. Às vezes guarda dinheiro a vida inteira para realizar um sonho. Então, a gente tem que ter muito cuidado o que a gente vai estar passando para o cliente. Deixa eu contar uma coisa rápida. Ontem eu fui conversando com uma moça que não tem nada a ver, porque eu começo a conversar, depois eu vou direto para imóveis, eu não sei porquê. Mas eu conversando com uma moça e ela falando que mora no apartamento, que gosta muito e tal, e que ela tinha feito o armário tem pouco tempo, que o apartamento é uma gracinha, que a localização é perfeita, que tudo é perfeito. Mas que ela tem 2 filhos agora e são só 2 quartos e que ela gostaria de ir para uma casa. Aí já entrou na parte que eu gosto de conversar. Aí, conversando, eu falei assim, mas por que você quer ir para uma casa e tal? Ela, não, porque a família cresceu, eu quero espaço. Eu falei, mas o apartamento não te atende? Atende, mas está pequeno e tal. Aí eu falei, então quanto você acha que você gostaria de investir numa casa? Aí quando ela falou o valor, eu vi que o valor que ela quer e onde ela mora hoje não condiz com a vida dela. E eu fui sincera para ela. Ali eu já estava como, não é consultora, amiga. Nem amiga, né? Conselheira, porque eu dou conselhos não é de graça, né? Eu gosto, eu falo porque eu gosto. Eu falei para ela, olha, o valor que você quer, você só vai achar casa em Abrantes ou Caji. Você, com essa vida que você tem ativa, mora numa localização perfeita. Você acha que você daria para morar em Abrantes ou Caji com 2 crianças precisando de ir para a escola, correndo de carro para lá e para cá? Expliquei tudo para ela, o valor e tal. Ela não. Eu falei, então por que você não compraria no mesmo lugar que você mora hoje um apartamento de 3 quartos? Você teria um quarto a mais, te atenderia, você continuaria morando numa localização muito boa no valor de uma casa. Ela, eu não pensei, mas eu achei, porque todo mundo acha que quando a família cresce tem que ir para uma casa. E muitas das vezes não é a realidade daquela pessoa. Então, um apartamento, eu falei, um apartamento de 3 quartos seria o ideal para você, no mesmo lugar que você mora. Você só tá... mas eu acho que não é muito grande. Não, é assim, é um quarto a mais, tem uma área maior, você pode fazer. Eu fui explicando que ela poderia ser feita num apartamento de 3 quartos, porque eu já conheci o apartamento de 3 quartos. Então, é isso que eu falo, a importância de você conhecer. Se eu não às vezes é o que a pessoa precisa, né? Um cômodo para alguém ali a mais ter a privacidade que quer ter. E às vezes o cômodo resolve e não precisa necessariamente ir para muito mais espaço. Não, às vezes é só uma porta ali
e o meu mundo tá tudo certo. Tá tudo certo. É mais ou menos isso aí mesmo. Vamos lá. Diante que você contou uma história de uma conversa onde você conduziu, né? Eu queria saber se você tem alguma história, né, engraçada ou curiosa. Várias. Vamos. Todo corretor, hoje eu estava numa reunião pela manhã e cada um puxou uma história lá engraçada / curiosa, o outro puxou uma tenebrosa, o outro começou a puxar, eu falei nada. Aí o cara falou, rapaz, precisa ter um livro do mercado imobiliário sobre essas histórias. Porque cada um, né, tem uma história com certeza assim, embaraçada, engraçada, e a gente podia compilar isso aí. Inclusive, vou aproveitar aqui, né? Eu tenho aqui é uma história séria, né? Eu sou coautor de um livro chamado Mercado Imobiliário, Segredo para Transformar Sonhos em Conquistas. E aqui no capítulo 8, eu estou escrevendo aqui sobre um pouquinho, né, dos meus 18 anos de mercado imobiliário, 10 anos de imobiliária, estruturação eficiente para o mercado imobiliário. E aqui a gente conta uma historinha. Então, o primeiro que comentar e quiser, ao ser, né, publicado essa edição aqui do podcast, vai ganhar um exemplar deste livro para ler, né? Ainda não tem ele na versão de audiobook, né, como as pessoas estão ouvindo agora. E aí eu sugeri para você. Eu estou sendo perseguido por isso, o algoritmo, né? Tem me apertado na internet, né? Você lê perdendo tempo lendo livro, olha aqui, não sei o quê. E também vou aproveitar aqui o meu amigo Luan Felipe, ele também é coautor nesse livro e tem uma história muito bonita. Quem não conhece o Luan Felipe, lê esse capítulo, pode ler antes do meu, que a história dele tem um ar poético dentro da corretagem, então vale muito a pena você conferir também. Sim, vamos lá, vamos seguir aqui a pauta para você. História engraçada, comece com Não, eu vou falar uma história. Uma história, não precisa ser engraçada, ou curiosa, engraçada, ou embaraçosa. É embaraçosa e depois fala uma engraçada. Embaraçosa. Eu já vendi imóveis até para estrangeiro por vídeo, né? Já vendi apartamento, já vendi casa. E eu fui vender um terreno. Acho que o terreno é o pior de todos. Só uma curiosidade. O estrangeiro é com um brasileiro do lado ou você falou a língua do cidadão? Não, é brasileiro. Na verdade, eu vendi para brasileiros, por vídeo foi para brasileiros que moram fora. Certo. Tá? Porque recentemente você vendeu para um francês. Vendi para um francês. E eu sei que as negociações foram bastante, assim, às vezes, complicadas porque ele não entendi nada e a gente nada do francês e ele nada do português. Na verdade, eu vendi para dois, um americano e um francês. O francês eu ainda conseguia conversar com ele. Agora, o americano, a esposa era portuguesa, mas ela conseguia, entendia perfeitamente o português e ela traduzia. Ah, sim. Entendi. Agora, eu vendi um terreno, mas não foi para estrangeiro, não. Foi para um brasileiro, no Alphaville. Só que o proprietário tinha 2 terrenos na mesma quadra, em localidades diferentes. E o corretor captador foi comigo. E eu fui fazer o vídeo para o futuro comprador. Fiz o vídeo, beleza, eu quero fechar uma venda e tal. Na hora que eu fui levar o contrato para o proprietário assinar, o proprietário olhou lá e falou assim, não, isso que eu já vendi. Eu falei assim, mas como? O corretor falou que era esse aqui? Não, esse aqui eu já vendi. O que está para venda agora é o outro. Meu Deus, mas na hora de assinar. Na hora de assinar. Mas, na verdade, eu passei um terreno. Aí eu falei assim, mas e agora? Ele falou, não, o meu terreno é o outro. Eu falei, volta aí lá no condomínio. Voltei lá no condomínio. A parte boa é que o condomínio, essa quadra, a quadra T, ela é em declive. Na verdade, ela é em aclive e declive. Só que a parte T, que era dele, a dele era 34 e acho que é 36. Não era muito diferente, não. Só que no meio tinha uma casa construída. Então, eu mostrei, acho que o 32, 33, não, é 32... 34, 36. A 35 estava construída. Certo. A 34 tinha uma casa de alto padrão na frente, que era de uma arquiteta famosa, e eu fiz essa chamada, olha, esse terreno aqui, o arquiteto famoso e tal, tem uma casa construída na frente e tal, e tinha uma na lateral, a segunda casa, e o terreno era depois. Só que depois não tinha mais nada construído na frente.
Mas, enfim, eu voltei lá, pedi meu desculpa, gravei, enfim, reconheci que eu acho que tem que ser feito na hora, você não pode esperar, não. Sim, se deixar remoer, se você... deixar o cara crescer um rancor. Tem que ser ali, na raiva. hora, na hora eu fui lá, gravei outro vídeo, passei ele, não, de qualquer forma ficou mesmo no terreno. Na época era 220 mil, você acredita? E o tamanho basicamente o mesmo? É o mesmo tamanho, mudava um pouquinho, porque esse, como era no comecinho da quadra, ele é um pouquinho em aclive, e o outro era mais suave. Entendi. Mas deu tudo certo, mas eu não gosto. Eu me senti... na verdade, eu gosto sempre de antes, mas como eu estava com um captador, falei, ele sabe qual que é o terreno, né? Aconteceu algo similar com a gente, só que aí eu... já tinha acontecido algumas vezes de a pessoa querer alugar um apartamento à distância, é muito comum. E antigamente não tinha muito esse recurso de vídeo como tem hoje, né? Não era tão prático e rápido. E essa aí eu já batizado, a moça do Espírito Santo, ela disse, não, eu quero alugar sem ver, minha cunhada mora no condomínio, ela conhece o condomínio, e era o Vila Costa dos Coqueiros do lado do Parque Shopping. E aí eu falei, olha, a gente não aluga sem ver, precisa de um preposto vir aqui. E ela mandou essa cunhada dela, fez vídeo, tirou medidas e tudo. Não, é esse, tá tudo certo e tal. Quando a mulher veio com a mudança, aqui não cabe minha mesa de jantar, aqui não cabe minha cama king size, não cabe meu aparador, não cabe... Eu falei, zero culpa, tá tudo registrado aí que vocês aprovaram. Inclusive ela comemorou muito na visita o vídeo que você tava vindo, que dava para tudo e tal, tirou as medidas, mandou para a senhora. E resultado, ela... ficou um mês, né, no apartamento, pagou a multa integral, era 11 dozeavos da multa, praticamente integral, e rescindiu o contrato. Mas, se de repente a gente não tivesse buscado os mecanismos como você buscou, de filmar, de estar ali fazendo os registros e tudo, talvez tivesse alguém, e fosse alguém chato do outro lado, que às vezes acontece isso, né? Propaganda enganosa, tentou me lesar, às vezes, né, pode ter, mas como era uma pessoa compreensiva e queria muito, graças a Deus deu certo, assim como o meu caso, não deu certo para ela, mas ela viu que ela estava cercada, nós nos municiamos ali de recursos, né, para que ela não voltasse atrás à toa, e deu certo. O terreno eu tenho um pouco de receio, porque eu já vendi, depois se alguém quiser saber, me procure lá no meu Instagram, eu vou contar uma outra história que eu vendi um terreno para filho de um juiz. E o terreno estava errado. Mas, no caso, foi ela que quis sem ver o terreno. E, graças a Deus, e o advogado dela não era meu amigo. Ótimo. Depois eu conto até essa história, se não, alguém mas quiser saber. Aí se você tem elementos que te fundamentam que ela tomou essa decisão sozinha, que você não pressionou, não buscou, né? Eu perguntei várias vezes se não gostaria de ver o terreno. Ela falou, não, eu já conheço. Ótimo. E aí, quando efetivou, falou, não era esse. Não era Aconteceu recente agora. Marcelo Alves, a gente meio que... Foi uma negociação até chata, porque foi muito vai e vem de proposta, aquela coisa, né, do baiano que ele não gosta de ir e voltar. Não, é X, Y, menos X, menos Y e tal. E fechou o valor. Aí, vai levar o arquiteto. Quando chegou o arquiteto, não, o terreno não é esse, não. Terreno, vou te levar. O arquiteto levou Marcelo no lote, falou, meu lote é esse aqui. Aí Marcelo, com habilidade, foi lá, correu atrás do lote e fechou com um AIS do mercado imobiliário de Lauro de Freitas e região. Meu Deus, que branco me deu agora. Um dos maiores nomes do mercado, que como é o maior nome do mercado imobiliário de Lauro de Freitas, que fica ali na entrada de Vila do lado esquerdo. Tô comendo muito queijo. Mentira. Raimundo Carvalho, rapaz. Raimundo Carvalho. Raimundo Carvalho é um monstro do mercado e não é um corretor instagramável, como a gente às vezes fica buscando querer aparecer, não. Ele é um cara de habilidade. E aí Marcelo Coelho fechou, conseguiu esse lote e pix. Por isso que eu fico preocupada muito com o lote, mas a atenção tem que ser dobrada. Tem um terreno, tem uma história longa com o terreno do Reserva da Lagoa. Meu pai mostrou e fechou. Imagina, o terreno do condomínio. Isso, sei lá, 2010, 11, eu não sei que ano foi mais ou menos isso. E fechou e conduziu, e na hora que foi tirar as poligonais para demarcar, para cercar, para iniciar a obra, não, isso aqui não vai até aqui, não vai até ali, e problema. E aí conseguiram lá resolver, ajeitaram no preço e tudo, mas o terreno, como se fosse assim,
achou que fosse um L e, na verdade, era um O, assim, não tinha uma curva ali para um lado, enfim. Então, o terreno... Hoje é mais fácil porque você tem o Google Earth, tem as poligonais, né? Tem as coordenadas, você faz tudo de forma eletrônica. Então, até no Google ali você... E os condomínios novos vêm demarcado, né? Tem condomínio que não tem demarcação. Piquete, planta, tudo milimetricamente. Então, hoje é mais fácil, graças a Deus. E uma parte engraçada, eu tenho duas, mas não sei se vai dar tempo das duas. Vou contar uma primeira, que eu gosto, depois eu conto a outra. Eu fui atender um sósia... de um artista muito famoso. Mas você sabia que era sósia? Não, aí o corretor me avisou que era um sósia. Ah, sim. Que era um sósia. Mas quando você fala que é um sósia, você imagina que é o quê? Um cara parecido, né? E eu tô lá, cheguei, abri o apartamento e tal, esperando o cliente. Tudo certinho, eu gosto de chegar, olhar como está o apartamento e tal, abrir tudo bonitinho. E esse sósia me entrou na sala com a namorada, hoje já está casado e tem até filho. E quando ele entrou, eu fiquei paralisada, porque era o sósia do Jenny Wicks, né? O que fez Matrix, como é que ele chama mesmo? Keanu Reeves. Keanu Reeves, que fez aquele John Wick, né? Sim, o personagem. Marcos Javes, não sei, hoje mora lá em Juiz de Fora. E quando ele entrou andando como se fosse mesmo... o artista, porque eu acho que eles vão estudando tanto sobre a forma de olhar, a gesticular, que faz igualzinho. Ele entrou igualzinho, ficou parado assim. Eu paralisei. Aí a mulher dele notou que eu fiquei super sem graça. Mas o cara é muito parecido, você não tem ideia. Você pode entrar no Instagram dele e ver. Ele é muito parecido. E pessoalmente, então... Aí você achou que estavam brincando com você. Não, achei que era brincadeira. Eu fiquei nervosa porque eu achei que... Que era o cara mesmo. Que era o cara, porque é muito parecido. E ele andava assim, aqui não dá pra me gravar e tal. E aí a mulher dele viu que eu fiquei meio sem graça, assim, e eu comecei a mostrar o apartamento pra ela. E ela ficou conversando comigo, não, calma, já sei, assim. O pessoal fica meio assim, porque ele é bem parecido mesmo e tal. E é uma coisa que aconteceu que eu nem esperava, porque eu já atendi influência, já atendi artista, e eu nunca pensei que com ele, não sei porque ele é americano, é muito famoso, não sei, eu sei que eu fiquei meio paralisada. Assim, eu tive um caso um pouquinho parecido, foi um jogador do Bahia. Eu fui, na verdade nem vendi nem aluguei para ele. Aconteceu alguma história aí errada na locação dele, ele pediu para eu ir lá fazer a vistoria final. Alguém me pediu, sabia que eu era Bahia e gostava do trabalho. E eu fui lá e eu fiquei meio paralisado porque era um jogador, assim, foi o primeiro cara que eu atendi. Nós atendemos Carlos Alberto quando veio Bahia junto com o Ricardinho e fui lá na imobiliária, eu fiquei meio assim, mas eu tava distante, o pessoal tratou. Mas esse pra imitar, ele depois até me deu uma camisa, eu fiquei tudo meio assim, imagine. Eu não pedi nem uma fotinha, né? Podia dizer, vamos tirar uma foto, mas não. Então, ai, nós corretores somos meio assim, né? E uma outra muito engraçada, essa eu vou contar rapidinho. Dá tempo. Eu fui mostrar uma casa que mora um casal com 2 meninas, né? E nesse dia, acho que a mãe estava na casa. Pode entrar, já estava acostumada a ir lá algumas vezes. Pode entrar, fica à vontade, você já conhece a casa e tal. A mãe, a proprietária na cozinha, dando comida às crianças. O pai sentado num quarto embaixo, que era uma sala de TV. Eu fui entrando, mostrando, como sempre faço. E na hora que eu cheguei assim no lavabo, a porta aberta, abri. Na hora que eu abri, a mãe da proprietária estava no banheiro. Oh, meu Deus. E ela não tranca a porta? Não trancou a senhorinha? Porta. Mas deu para reverter muito rápido, eu fechei rapidamente. Desculpa, vamos ver lá em cima agora. Aí subimos para ver a casa, mas eu devo ter ficado muito vermelha. Imagina. Eu fico vermelha à toa, então... Olha, é muito grande a quantidade de histórias que eu já ouvi, relatos de o corretor entrar no apartamento que deveria estar vazio e ter gente morando. Eu já vi relato de abrir, o cara tá dormindo no sofá e a pessoa fechar. Já fiz isso também. E não ver. E vários de entrar, não vê ninguém, mas já tá tudo mobiliado como não estava e falar, opa, tem gente morando, tchau. E já teve flagra também, né? Eu no Floraville, nesse condomínio de casas lá do Park Shopping, eu já presenciei assim, ela disse que não estaria em casa, eu agendei na sexta, e no sábado, quando eu fui visitar, tinham velas já apagadas na escada, garrafa de uísque pela metade, garrafa de vinho pela metade. Aí quando eu fui subindo, eu falei, opa, não tem gente aqui, segurei a família que tava, volta, aí bate palma, né, como o baiano faz, né, tipo, me despacha. Aí até que ela apareceu com a cara de Bruno, me
desculpe, né? Aí eu falei, não, fique tranquilo. Mentira, aquele constrangimento geral. Porque tinha sido uma noite ali calorosa, né? Cheia de vela e uísque, vinho. Aqui o pessoal não tem muito hábito. Lá em Minas, o pessoal, construtores que constroem um prédio inteiro, geralmente deixa uma chave da portaria com a imobiliária e deixa os apartamentos abertos. Ou deixa cópia, né? Então, acontecia muito de entrar, eles não avisar que foi vendido e a gente abria apartamento. Mas eu bato na porta e aviso ao morador. Olha, eu tô com a chave do seu apartamento, o construtor não avisou que foi vendido, se eu fosse, você trocava a fechadura. Isso também é uma história muito recorrente, né? Bom, estamos chegando aqui ao final de mais um episódio. Eu queria que você... boa prosa. Agora que tá começando a ficar aquele bate-papo bom. Interessante. Mas eu queria que você deixasse um recado final, depois deixasse a sua rede social para os seus clientes, futuros clientes, né? Os pretensos, os que ainda não te conhecem, querem conhecer o seu trabalho. E um recado para quem você quiser. Pode ser para o Mauro, pode ser para sua filha, pode ser para os corretores, pode ser para a concorrência, cliente, para o gerente do banco, para o síndico do condomínio. Bem, eu queria deixar uma mensagem aqui para as pessoas, né, que hoje estão buscando, né, encontrar o seu imóvel, a sua casa, o seu sonho, né, porque uma coisa é comprar um bem de uso, né, que a gente fala roupa, carro, e outra coisa é de sonho, né, porque eu acho que todo mundo que compra, não estou dizendo que um carro não é um sonho, né, mas uma casa é um sonho de família, né. Então, abrange muito mais. Às vezes também pode ser uma pessoa sozinha, mas a maioria das vezes é para uma família. Que procure profissionais qualificados, que procure uma imobiliária de confiança, uma imobiliária que... Aí, muitas das vezes as pessoas falam, eu vou comprar com aquele dali porque gente boa. Não, gente, a venda não é só ali. As pessoas acham... Eu até falei isso com um cliente outro dia, né? Falei, você acha que a gente não está fazendo nada, que eu não... Mas pode ficar tranquilo, a gente tem grupo, a gente fala o tempo todo no grupo, coloca os documentos, como que tá isso. Então, envolve muito mais coisas por trás do que só uma venda ali na hora, na demonstração de um imóvel. Enquanto o cliente está ali olhando o imóvel e falando, esse que eu gostei, esse que eu vou ficar aí pensando o que vai dar de entrada e o que vai financiar, a imobiliária, o corretor está por trás, pesquisando o documento, pesquisando a vida do imóvel, pesquisando tudo para que seja feito da melhor forma possível e não ter surpresa para frente, né? Então, assim, procure uma imobiliária de confiança. Procure a Cardoso Ramos. Um corretor que esteja bem informado, né? Não compre por impulso. Eu já dei... consultoria, não é consultoria, eu já conversei com amigas minhas que estavam comprando imóveis que não eram comigo e que desistiram de comprar porque eu vi que não era uma coisa boa e não é porque não estava comprando comigo, que realmente não era uma coisa boa, depois elas até compraram, compraram até de oportunidade de construtor, enfim, mas eu prefiro perder o cliente do que vender uma coisa que eu sei que não vai ser boa para aquele cliente. Boa que eu falo assim, não estou falando que cada um tem um gosto. Vamos só para vocês entenderem. Cada um tem um gosto. Não é o que é bom para mim e vai ser bom para o Bruno. Às vezes o que eu acho que é bom para mim não é bom para o Bruno. Né? É que, além de ser corretor e entender, a gente também tem um gosto pessoal. Eu falo assim, uma coisa que eu vejo que não é uma coisa boa. Né? Se não for uma coisa boa, eu não vendo. Eu perco o cliente, mas eu não vendo. Eu não faço isso de forma alguma. Agora, já vendi uma casa para um amigo que eu mostrei todos os passos para ele por que a outra era melhor, mas ele escolheu a outra. E ele comprou sabendo por que ele estava comprando aquela, por que ele gostou daquela. Então, foi um gosto pessoal dele, mas ele estava sabendo de tudo o que tinha nessa casa e o que tinha na outra casa. Ele sabia que por mim ele compraria a outra. Mas o gosto é dele, ele que vai... Eu falo sempre assim, o gosto é seu, final, né? Você vai morar, mas eu estou te explicando o porquê dessa casa e dessa. Entendeu? Então, as pessoas têm que procurar uma pessoa que entenda bastante. E queria deixar um recado para as pessoas que corretor não visa só dinheiro, não. Essa seria a minha fala agora. Corretor não visa só dinheiro, não. Coitado de quem pensa isso.
Para quem não sabe, às vezes uma venda demora 1 ano. Às vezes a gente atende o cliente 1 ano, entendeu? Até a pessoa realmente está madura e confiante do que ele está querendo comprar. Então, não é aquela coisa imediatista, não. Corretor não é. Mas toda a regra tem exceção? Tem, mas não é. O corretor, pelo menos as pessoas com quem eu convivo, até com parceiros, né? Porque se é parceiro é porque a gente confia e está ali no dia a dia. São pessoas que procuram atender a necessidade do cliente, entender o que ele realmente precisa, o que aquilo vai ajudar na vida dele. Porque uma casa faz um bem, assim. Eu fico tão feliz quando uma pessoa me liga e fala assim, nossa, aquela casa que você me indicou, nossa, estou amando, nossa, se eu não tivesse comprado, eu tinha arrependido. Isso, para mim, é muito gratificante. Eu fico muito feliz quando eu recebo mensagem. E acontece uma coisa também, assim, que as pessoas falam assim, para mim não me envolver. Então, a maioria das pessoas que eu vendo, eu fico amiga. Isso é bom então, demais. você imagina eu vender uma coisa para uma pessoa que eu sei que eu vou me tornar amiga e depois reclamar. Aí eu vou me sentir muito mal, então... E se você faz bem feito, né, com todo o coração, com todo cuidado... Tudo que é bem feito no começo, você não precisa refazer. Não vai ter problema no final. O que eu tenho percebido, Rosane, dos corretores de alta performance, foi até um ponto da nossa reunião na última segunda-feira, é que não é sobre dinheiro o mercado imobiliário. E também não é aquele sonho, aquela coisinha fantasiosa. É realizador de sonhos. Não é bem isso, né? É sobre entregar o melhor para a outra pessoa, porque ali pode ser a jornada dele de 1 ano, como pode ser dos próximos 50 anos da família dele, 100 anos, né? Enfim. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. Oh, que pena. Mas... não tem nem um pãozinho de queijo para nós comer. Você já fica convidada com pão de queijo para um próximo episódio. A gente fazer uma gravação aqui sobre alguns temas específicos. A gente vai falar também de culinária mineira e baiana. Isso. Mas fica aí você, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para receber todas essas novidades. E me siga lá no Instagram. E siga aí o Instagram, Rosane... Neves. É o Neves, né? Que ela tem uma dúvida cruel, se ela é Neves ou Rodrigues. Mas enfim, vamos nessa. Muito obrigado, tchau e até a próxima. Até a próxima, obrigada. Boa